tinha 6 anos, porque eu comecei a estudar aqui com 7. E aí quando eu cheguei, eu lembro que eu tinha... O que me veio bem forte era o seguinte, que a gente ia mudar para aqui e ia ter a nossa casa. Quando eu tive os primeiros contatos com alojamento, lá que vocês vieram dessa época, mais ou menos aí dos anos 80... Eu acho que era isso mesmo. As ocupações, o primeiro sentimento que eu senti naquele momento, quando vocês pequenininhos, aquele povo, tudo, eu tinha o quê? Uns 23 anos. Meu primeiro sentimento ali foi o quê? Tinha um monte de gente, se construíram uma senzala e colocaram um bocado de gente dentro da senzala. Porque era de um lado barraco, do outro lado, outra trilha de barraco, um banheiro para todo mundo. Era isso mesmo, dividido os banheiros. A céu aberto, esgoto no meio. Era exatamente isso, a gente foi colocado naquela situação, demorou, a gente só foi fazer os banheiros dentro de casa só em 86. Eu quando vim para aqui com muito sonho, aí eu fiquei bem preocupada, né? Porque também quando chegam os grileiros já me pressionando, para combater eles, que eles tinham o poder das armas e a gente só tinha o poder da união. Naquele tempo nem era UNAS, né? Não, era comissão de moradores. Era comissão de moradores, era né? comissão pequena. Quer dizer, mesmo o poder público, que foi o Jânio Quadros, falando, não, agora eu não vou atender mais vocês nem existem legalmente. Mas aí nós sentamos, lembra enquanto comissão, e falamos, bom, tem que ser uma representação que não vá sufocar as pessoas, que as pessoas continuem decidindo as coisas a partir da necessidade dos moradores. Isso, né? Isso mesmo. Aí por isso que nasce a UNAS, como uma união. Como que a UNAS surgiu? O povo não tinha casa, e o povo queria ter casa, e tinha espaço, mas não queriam que essa terra fosse do povo. Então eles ocuparam, né, e resistiram a tantas vezes que quiseram tirar eles, e aí cada um tinha o seu barraco, a sua casa, a sua moradia, seu teto. Aquele despejo, que foi em 92, lá na quadra H, eu fico pensando até hoje, porque a gente conseguiu, enquanto dialogar com toda a comunidade daquele período, e ele entendeu isso, ele entendeu que ia começar por um pedaço e ia chegar nele também. E a gente tinha todo mundo, aqui da mina foi para lá, o pessoal do Copa Rio foi para lá, o pessoal da Lagoa foi, quer dizer, foram todos os moradores para lá, né? Acolher, vamos pensar assim, colocando aquelas famílias, porque eles sabiam, tá tirando ele hoje, amanhã sou eu. Já tinha choque, batalhão, tinha todo tipo. A juíza voltou atrás, porque ela viu que ia se transformar em um campo de guerra. E eu sou um dos moradores que chegou aqui em Heliópolis na época que não tinha nada. O Heliópolis de hoje não tem nada a ver com o Heliópolis da década de 80, porque os projetos sociais, as ações que foram desenvolvidas aqui, ajudou muito esse desenvolvimento, né? A UNAS, para mim, luta por garantia de direitos. Então, além da gente realizar esses projetos aqui na comunidade, a gente também possibilita que essas pessoas participem desse processo. É um local onde você trabalha, mas que você sabe que você tem que se importar com o que acontece na sua comunidade. Eu comecei na UNAS em 2010. Em outubro de 2010 eu iniciei como auxiliar de limpeza no CEI Clímax. Dentro da limpeza eu terminei a faculdade e aí teve a oportunidade de um projeto também de conquista de UNAS, que foi o CCA Georgina, e eu fui como educadora. E num período de menos de um ano de educadora eu passei para a coordenação, mas foi através da UNAS que eu consegui hoje ser pedagoga. Já trabalhei em outras creches que não tinha essa visão de UNAS.
A gente não tinha esse construir com a criança, a gente não tinha esse olhar social que se tem. Eu acho muito louco uma pessoa não conseguir se importar com a dor do outro. Ou tipo, só porque eu não sou negra quer dizer que eu vou deixar que os negros se tornem escravos. Ou só porque eu não sou mulher eu não vou me importar com o fato de que em 1h30, né, a cada 1h30 uma mulher é espancada, uma mulher é morta. Eu não vou me importar com isso. Então a UNAS foi uma sigla de cada uma dessas, da união, né, dos núcleos, das associações. Essa era a ideia. Falaram para nós que a gente só ia ser reconhecido com esses poderes, então a gente tinha a união do povo, então vamos, né? Era uma vez um saci. Um só? Não. Vários negrinhos, baixinhos e carecas, com dentes muito brancos e um gorro vermelho na cabeça. Ninguém sabe quantos sacis existem, mas o povo conta que todos eles nasceram no meio da mata, pulando em uma perna só, em uma noite de tempestade. Se a população não se organizar, não se unir e em busca do direito que é dela, o Estado não vai entregar de graça. Através do convite dessas pessoas para conhecer os movimentos, ela vai entender, eu acho que é um espaço para a pessoa entender e conscientizar ela a respeito disso, que a gente só vai conseguir conquistar nossos direitos plenos através da sociedade organizada, mobilizada dentro dos movimentos sociais. A gente teve um avanço e pode ter um retrocesso aí ao longo dos anos se a gente não se mobilizar e se não se organizar e se articular para lutar por nossos direitos, né? E a comunidade perceber a importância que tem o projeto social e a importância que tem o trabalho da UNAS aqui para a nossa comunidade. Se eu não saio pra rua, se eu não falo dos meus direitos, se eu não tento transformar o mundo, eu não estou trabalhando com o social. Todas as pessoas que tenham ligação com a UNAS, façam isso. Que a gente está no momento de não ficar quieto, a gente está no momento de gritar, de fazer barulho, de sair, de peitar as pessoas, de debater a política, mesmo que no bar ou na cozinha. A gente tem que fazer isso.